Você já sentiu que nada do que você faz é suficiente? Que mesmo quando você dá o seu melhor, parece que sempre tem alguma coisa para melhorar? Ou que você não consegue relaxar porque sente que deveria estar fazendo mais? Se você se identifica com isso, talvez a autocrítica ela tenha se tornado o seu modo automático de viver. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes de mais nada, muito prazer, meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou psicóloga clínica e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Mas como eu sempre gosto de pontuar, para além de psicóloga, eu sou um ser humano. Então eu também falo sobre as minhas opiniões e experiências por aqui. E hoje eu quero te mostrar por que essa cobrança constante existe, de onde ela vem e principalmente como você pode começar a viver de um jeito mais leve, mas sem perder a vontade de crescer. Porque eu sei que isso pode ser importante para você. Então vamos lá. Antes de tudo, é importante entender de onde essa cobrança vem. Então eu trouxe alguns pontos que podem estar gerando essa cobrança excessiva. E eu quero que você perceba quantos desses que você identificou por aí, tá bom? O primeiro deles, e acredito que o mais comum, seja a comparação. Porque por mais que seja algo natural de fazermos para nos entender melhor e até mesmo entender onde estamos em relação ao outro e ao mundo, digamos que o efeito colateral é sentir que nunca estamos onde deveríamos estar. Porque você tem a impressão de que todo mundo está à sua frente. E sem perceber, essa comparação parecida inofensiva se torna uma autocrítica que inclusive pode acabar te paralisando em alguns momentos, quando você pensa que deveria estar mais à frente, eu deveria estar fazendo mais, ou eu deveria ser mais como ela. E quando você vive se comparando, começa a enxergar as suas conquistas sempre pela régua dos outros. E aí, mesmo quando você faz algo bom, sente que não é suficiente. Isso acontece porque você começa a distorcer a forma como você interpreta a realidade. Você começa a dar mais peso ao que falta e menos valor naquilo que você já conquistou. Mas como eu disse, nem sempre a cobrança vem só disso. Existem formas mais sutis que acabam fazendo com que a autocobrança apareça e muitas vezes a gente nem percebe. Quer ver um exemplo? Talvez você seja uma pessoa que sempre trabalhou em funções e cargos de muita responsabilidade e sente que precisa provar o seu valor o tempo todo. Você vive uma pressão por desempenho e por vezes sente essa necessidade até mesmo na sua vida pessoal. É como se tirar um tempo para descansar fosse um sinal de preguiça. E você não pode descansar. Isso acontece muito em ambientes de alta exigência, mas também vem de dentro, da ideia de que se eu não estiver sempre rendendo, algo está errado. E sabe o que é curioso? Com o tempo, essa pressão externa, ela se mistura com a pressão interna e a gente começa a achar que o nosso valor está no quanto a gente entrega. E com o tempo, essa ideia vai se tornando uma voz interna que diz que eu deveria estar fazendo mais, eu não posso falhar, eu preciso manter esse ritmo acelerado. E aí, mesmo quando o seu corpo pede uma pausa, a sua mente ela responde com só mais um pouco. E isso pode acontecer até mesmo pela pressão constante de tentar dar conta de tudo. Isso acontece porque em algum momento o seu cérebro ele associou o seu desempenho à segurança. Ou seja, ele entende que quanto mais você faz, mais você vale. E esse tipo de crença de que você precisa ser muito produtiva para ser suficiente é o que mantém a autocrítica funcionando como um motor constante, mesmo quando ela está te levando ao esgotamento. É aquela sensação de que se você não estiver sempre rendendo, algo vai desmoronar. Mas o que desmorona, na verdade, é você mesmo. Então, se você se identificou com isso e sente que você vive nesse modo de alerta, sempre tentando antecipar o que pode dar errado, você precisa olhar para essa cobrança. Porque por trás dela, geralmente existe um medo. E aqui pode ser o medo de falhar, de decepcionar, de não ser reconhecida. Mas só quando você começa a reconhecer esse medo é que a cobrança ela pode começar a perder a força. E assim, a leveza começa a se tornar possível. E eu entendo que hoje em dia a pressão por desempenho ela é reforçada o tempo todo. A gente vive na cultura da produtividade. Vendem a ideia de que se você acordar às 5 horas da manhã, ter uma rotina impecável com alimentação saudável, treino, estudo e ser produtivo o tempo todo, isso vai te deixar feliz. Mas será que é verdade? As redes sociais elas estão cheias de pessoas que mostram o quanto produzem, as suas rotinas perfeitas, os seus treinos. E sem perceber, a gente começa a comparar o nosso bastidor com o palco dos outros. Ainda mais porque ninguém fala do custo emocional de levar uma vida assim. Porque muitas vezes pode ter um cansaço, a culpa por descansar, o vazio de estar sempre correndo atrás de algo. Mas percebe que independente do lado onde você esteja, está sendo impactada de alguma forma? Então eu quero que você se pergunte: o que realmente é produtividade para mim?
E além disso, escolhe um dia da semana para fazer algo sem um propósito de render. Pode ser um passeio, pode ser cozinhar sem pressa, ou apenas ficar em silêncio. O objetivo é treinar o seu cérebro a entender que nem tudo precisa de um resultado imediato. E eu sei que mesmo quando você finalmente faz, entrega e realiza, ainda assim vem a sensação de que você poderia ter sido melhor. E isso acontece por conta do perfeccionismo, que é outro ponto que faz com que você tenha essa autocobrança. Porque faz você focar tanto nos detalhes que esquece de reconhecer o quanto você já fez. E o perfeccionismo, ele está diretamente relacionado à ansiedade e à dificuldade de sentir satisfação. Porque você pode achar que sempre vão esperar mais de você, que você poderia estar entregando mais. Mas a questão é que se você sempre mira na perfeição, não tem como você chegar lá. Porque a perfeição não existe. E aí você acaba vivendo um ciclo de insatisfação constante. E eu sei como é ruim viver nesse loop de insatisfação, porque eu já passei por isso também. O perfeccionismo muitas vezes faz com que você não consiga tirar os seus planos do papel. Inclusive, para começar a postar conteúdo aqui, foi um processo por conta disso. Eu me apegava a não ter um cenário bonito o suficiente, ao medo de errar, de não ser boa o suficiente, e por aí vai. E claro, tem coisas que realmente são importantes e que não tem como ignorar. Mas geralmente a gente quer atingir um nível tão alto que por vezes pode até ser uma proteção para fazer com que a gente adie e não precise se expor. E aqui a gente pode estar falando de vários medos que você tem, como o medo do fracasso, o medo da exposição, o medo de ser julgada, assim como os outros medos que eu mencionei antes. Mas para começar a quebrar esse ciclo, pega uma tarefa que você finalizou recentemente. Ou então, até a próxima tarefa que você for fazer, em vez de você pensar que você poderia ter feito melhor, eu quero que você se pergunte: ficou bom o suficiente para o propósito que eu precisava? Isso ajuda o seu cérebro a reconhecer o progresso, e não só a falta. E como você deve ter percebido, todos esses pontos que eu mencionei até aqui, seja a comparação, a pressão, a vontade de dar conta de tudo, o perfeccionismo, tudo isso vem dos nossos pensamentos, das nossas crenças, que são ideias que você aprendeu, talvez desde cedo, e que hoje em dia são vistas como verdades para você. Verdades absolutas. Por exemplo, eu só sou boa se estiver produzindo. Errar é fracassar. Descansar é perder tempo. Mas a boa notícia é que as crenças elas não são fatos. Elas são histórias que você aprendeu a acreditar ao longo da sua vida. Mas histórias podem ser reescritas. E a sua precisa ser reescrita por você. A partir de agora. Começando pela forma como você enxerga as coisas à sua volta. Observando os seus pensamentos. Inclusive, presta bastante atenção nos pensamentos que aparecem com eu tenho que ou eu deveria que surgem na sua mente. Porque são esses que geralmente estão associados a essa cobrança. E quando você perceber que eles estão surgindo por aí, você pode tentar substituir por algo que soe um pouco mais verdadeiro no momento que você tá. Por exemplo, eu não consigo dar conta de tudo. E tá tudo bem porque eu sou uma pessoa só e eu tô aprendendo a entender o meu ritmo. E isso também é progresso. Ou então, eu fiz o melhor que eu podia com as ferramentas e o conhecimento que eu tinha no momento. Porque transformar a forma como você pensa e se trata nesses momentos é essencial para viver de forma mais leve e ter uma mudança significativa na sua vida. Então, para resumir, a autocrítica ela nasce com a comparação, com a pressão, com as crenças que você foi aprendendo ao longo da sua vida. Mas quando você começa a reconhecer esses padrões, a questionar esses pensamentos de eu tenho que, e permitir que o suficiente seja o bastante, a leveza ela começa a aparecer naturalmente. E como falei, esses são apenas alguns pontos que podem estar desencadeando essa autocobrança excessiva. Mas se você tiver interesse em entender melhor os seus gatilhos e receber práticas mais direcionadas para você, você pode clicar aqui no link da descrição, que quem sabe a nossa próxima conversa seja no nosso processo terapêutico. Mas acima de tudo, eu quero que você sempre se lembre de que o seu valor não está no quanto você produz, mas em quem você é quando você se permite simplesmente ser você mesmo. Agora, se esse conteúdo fez sentido pra você, já deixa seu like e compartilha com alguém que também vive se cobrando. E me conta, com qual desses pontos você mais se identificou? Comenta aqui que eu adoro ler o comentário de vocês. Ah, e aproveita e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!